CBN Saúde e Nutrição. Esse é um convite para a gente viver mais e melhor, prestando muita atenção nas nossas escolhas. A partir desta segunda-feira, tem estreia, já está aqui no estúdio comigo, Roberta Larica, ela é especialista em saúde da mulher, é nutricionista, já esteve durante décadas conosco aqui nas orientações da tarde e agora chega a programação da manhã, exatamente para a gente iniciar a semana com boas escolhas. Roberta, eu achei a segunda-feira assim fundamental, porque não é o Dia Internacional da Dieta, do recomeço, do que vou fazer diferente, não é mesmo? É verdade, Fernanda. Pô, é um prazer estar aqui novamente, começando um novo ciclo aqui na Rádio CBN, depois de tantos anos no Boa Mesa CBN, e vai ser um prazer compartilhar com vocês as minhas experiências clínicas, como que a nutrição pode transformar a vida e a saúde da família em todas as fases da vida. É verdade, e olha, não é só na nossa vida, na nossa família, porque a gente também é exemplo. É isso aí, eu falo que boas escolhas começam em casa. Nós somos exemplos para os nossos filhos em termos alimentares, a criança ela vai crescendo vendo o que os pais comem, escolhendo alimentos no supermercado com essa mãe, na feira, e ao longo da vida a gente sabe que essas escolhas vão impactar no desenvolvimento de algumas doenças, de alguns sintomas, no crescimento, na saúde fértil, na longevidade, e é isso que eu estou aqui para contribuir com vocês. É verdade, olha, até dando um spoiler, no último sábado, no nosso quadro Vida Longa CBN, a Roberta esteve conosco aqui para falar de como o alimento ajuda a aliviar os sintomas da endometriose. Então a gente já está falando, da saúde da mulher, já estamos trazendo de doenças específicas e deixa o nosso convite, inclusive, para quem quer interagir conosco. A partir de hoje também a Roberta vai tentar te ajudar, A pergunta que chega do nosso ouvinte vai ser tema dos programas seguintes, porque é isso que a gente quer, trazer bem-estar para quem está nos ouvindo, É isso mesmo, o objetivo desse quadro novo é agregar, na saúde, nas escolhas alimentares dos nossos ouvintes, em todas as fases da vida e principalmente ter como eu trato, trazer os casos reais, realmente contribuir com a parte prática, com as escolhas que os nossos ouvintes podem fazer no dia a dia. Roberta, a gente vive num mundo, até há pouco o nosso comentarista de família, o Zedu, estava falando de uma superexposição de uma criança na rede social. E a rede social todo dia também nos bombardeia de escolhas, inclusive as de saúde, de nutrição. E assim, tem dieta de todos os nomes, tem restrições alimentares de todos os tipos, e a gente pode falar de saúde com coisas muito simples, não é mesmo? Nossa, se as pessoas soubessem o quanto é simples ter uma base alimentar saudável, equilibrada, a gente não precisa ter radicalismos, restrições, é sobre equilíbrio. Fazer boas escolhas é sobre equilíbrio. Não é sobre gastar mais, ou fazer receitas difíceis, ou comprar produtos caríssimos. Não, o que a gente precisa está na natureza, está na feira, está no supermercado, e a gente consegue realmente fazer escolhas inteligentes, mais consciência, Fernanda? É importante ter conhecimento. Isso aí, está no fresco também, É isso aí. Naquela comidinha de todo dia de comidinha casa, de verdade, ela não vai sair de moda da nunca. Mãe, da avó, É isso aí. Eu falo que a gente precisa voltar lá atrás no que a nossa avó, nossa bisavó fazia, na roça. Desde a questão mesmo do cultivo do alimento orgânico, das frutas, verduras, do dormir cedo, acordar cedo, fazer atividade física pela manhã. Então a gente vê que beber água. Dormir bem, gerenciar o estresse. E a gente vê hoje, as pesquisas, os congressos de nutrição, de medicina funcional, falam muito sobre isso, comprovando, a ciência comprovando que dormir cedo, acordar cedo faz bem, ter uma alimentação colorida faz bem. Isso é o que a gente tinha lá atrás, que foi se perdendo com o nosso estilo de vida atual e vem nos adoecendo, infelizmente. Hoje eu vejo as pessoas contando muitas calorias, abrindo mão de substâncias, porque a dieta é proteica, a dieta é de jejum intermitente. Isso mesmo. Não é? E isso acaba gastando uma fortuna com suplementos desnecessários.
Isso aí. E não que eu não estou aqui condenando quem faça, Sim. entendeu? Mas eu estou dizendo que pode ser mais fácil. É isso que a gente começa a propor a partir de hoje, né? As estratégias nutricionais, né? Um jejum, uma dieta vegetariana, uma restrição de glúten, de leite. Existe todo um contexto para ser prescrito dentro do consultório. Então, existe um sintoma, uma condição clínica a ser tratada, é feito por um período, com orientação. Então, a nutrição, ela não é faça isso e vai ser bom para todo mundo. O que é bom para todo mundo é o equilíbrio, é a alimentação de verdade, é a comida de verdade. É isso aí. Como é que a gente começa fazendo boas escolhas? O que a gente leva à mesa para a saúde da família? Então, acho que primeiro de tudo é a gente buscar os alimentos que vêm da terra, realmente, assim, né? As frutas, as verduras, criar o hábito de ir à feira, comprar os alimentos que estão na safra, Fernanda, porque eu acho que a grande diferença de fazer uma feira ou ir ao supermercado comprar suas frutas e verduras é essa. Você chega na feira, você sabe o que tem naquele período. Ah, tá na época da mexerica, né? Tá na época do caqui, do cajá. E aí a gente começa a ter acesso a alimentos frescos que são produzidos na nossa região, ou seja, eles têm um valor nutricional muito maior do que aqueles que são importados, né? Um pêssego importado, uma ameixa importada, tem um valor nutricional muito menor. Você vai pagar caro por um produto que viajou até você. Isso aí. Então, acho que primeiro de tudo é isso, a gente começar a ir à feira, leve seus filhos à feira no sábado, no domingo, as crianças amam, conhecem alimentos diferentes, né? Já que o hábito alimentar começa na mesa. Então, primeiro de tudo isso. O segundo é pelo menos uma refeição do dia, tentar fazer em família. Sem briga, sem forçação de que tem que comer salada, tem que raspar o prato, mas eu acho que incentivando, sabe? Acho que a partir do momento que a gente dá exemplo, bota a salada no prato, fala, ai filha, tá uma delícia, isso aqui é bom pra minha pele, pro meu cabelo. A criança olha, ela começa a ter curiosidade. Mesmo que ela não queira comer hoje, daqui a um tempo ela vai começar a comer. Então, acho que a construção do hábito, ela precisa ser leve, ela precisa ser com amor, com troca, sabe? Porque ela não viu ali naquele momento uma rejeição, né? Exatamente. Era um prato que trouxe satisfação, prazer para quem estava consumindo. Tipo, ai meu Deus, eu vou ter que comer uma salada. É isso aí. E você sabe que assim, né, eu atendo, né, diariamente no consultório mulheres e homens que muitas vezes comentam, hoje eu sou um adulto que eu não consigo comer verdura, porque quando eu era criança, eu era forçada a comer verdura. E eu tomei pavor daquilo. Então, só de pensar me dá uma dificuldade, me dá um mal-estar. Então, é isso, a gente precisa trazer mais leveza para a nutrição, é descomplicar a alimentação mesmo, gente, é tirar esses mitos, né, essas restrições, essa imposição de que tem que ser assim. Não, é começar realmente a fazer escolhas mais leves e tornar isso uma rotina normal, mais um compromisso, né? Eu falo que assim como a gente tem que sair para trabalhar, sair para fazer atividade física, a criança precisa fazer o dever de casa, então a gente também precisa cuidar da nossa alimentação, comer bem. Afinal, o alimento ele é o carreador dos nutrientes, que é o combustível para o nosso corpo funcionar. Isso aí. Né? Sem saúde, a gente não executa nenhuma das nossas tarefas. Nem criar os filhos, que nem a gente está aqui falando deles, né? É isso aí. E a gente não precisa depois de usar o remédio como, né, uma substituição daquilo que faltou do alimento. É isso aí. Ao longo da vida, claro que assim, o nosso corpo ele vai tendo deficiências, né? Ele vai perdendo um pouco a sua capacidade de produzir energia, de reparação, né? A gente brinca que assim, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô cansado, minha memória não tá legal, é da idade, né? Mas o que acontece? Existem questões que podem ser trabalhadas com a nutrição, porque o nosso corpo, ele também manifesta sintomas, ele é um organismo perfeito. Então, ele mostra sintomas do tipo, eu estou com queda de cabelo, será que está faltando ferro na sua alimentação? Será que está faltando cálcio? Estou com cãibra, será que está faltando potássio? Está faltando magnésio? E não é só ir na farmácia e comprar um pote de magnésio. Talvez pensar, será que eu estou comendo pouca folha verde escura, que é fonte de magnésio? Poucas sementes, o que eu posso melhorar? Então, acho que é muito sobre ouvir o próprio corpo. Isso, Fernanda, assim, em qualquer fase da vida. Isso aí.
A criança que está cansada, que não está aprendendo na escola. Está crescendo menos. Está crescendo menos. Uma mulher que está tentando engravidar e não está conseguindo. Uma gestante que o bebê não está se desenvolvendo adequadamente. Uma mulher na menopausa. Um homem que já está, né, numa fase da vida mais avançada e que também vê que a memória não está legal. Existem tremores involuntários. Então, se a gente trata sintomas antes, né, pensando na forma preventiva, e respeita e corrige aquela deficiência, pode ser que lá na frente não se torne uma doença. Mas quando a gente não escuta os sinais que o nosso corpo dá, aí infelizmente muitas vezes vem através de alterações nos exames, depois de diagnósticos, e aí a gente precisa ir para o tratamento médico. Pois é, e a gente fala de educação alimentar, né, quando a gente já está doente. Você precisa se reeducar, né? Por que a gente não aprende de pequenininho qual é a forma correta de comer? É mesmo. E eu falo que isso é muito cultural, sabe? Eu já dei uma aula aqui na Gazeta, muito bacana, onde eu falei sobre o hábito, a cultura, né, da família. E acho que realmente a gente foi perdendo isso, aquela coisa da correria do dia a dia. Lancheira, bota um pacotinho, um biscoitinho, uma barrinha ali na lancheira, vai para a escola, pronto. Meu filho. Né? É hora de almoçar, não deu tempo de almoçar, vou tomar um shake, eu vou comer uma marmita rapidinho. Chega em casa, vamos comer um pão mesmo, pede um delivery de alguma coisa. Eu acho que a nossa rotina vai engolindo a gente nesse ponto e a gente não coloca o combustível, né, do nosso corpo como prioridade para ele executar suas funções. Já chegou algumas perguntas aqui. A Patrícia já está conversando com os nossos ouvintes. Paty, me conta aí. Vamos lá, o Gledson está aqui mandando um abraço para Roberta Larica, né? Diz que está podendo matar um pouquinho das saudades, né, da Roberta. E ele diz que aprendeu com você, Roberta, que não existe alimento mágico, e sim alimentação saudável e prazerosa que transforma. É isso mesmo, Gledson. Agradecer a participação dele, né? Um ouvinte que está sempre com a gente, né, nas entrevistas. E é isso, a gente realmente tem que crer que é o contexto, né? É o equilíbrio, são as escolhas que a gente faz todos os dias. Não existe o shot matinal que desinflama, o suco verde que vai desinflamar, ou a pílula mágica que vai te emagrecer. Existe todo um contexto de saúde, né? Uma busca por equilíbrio em todos os pilares. E a nutrição, né, a alimentação é um dos pilares. Né? A atividade física é um pilar importante, a saúde mental, o sono, a gestão do estresse, os relacionamentos. Né? Então, quando a gente fala de saúde integral, de vitalidade, de envelhecer bem, a gente tem que considerar todos esses fatores. Sobre o shot matinal e o suco verde, o que você tem para falar aí? Agora me interessou aqui. Tem mais ouvintes também te perguntando coisas aqui. Então, olha só, um suco verde eu acho maravilhoso. Também bater acho. Um limão com couve, gengibre, hortelã, é digestivo, ajuda na função intestinal, mas ele não vai te desinflamar se você toma um suco verde de manhã, almoça um prato de macarrão, toma um sorvete de tarde, uma pizza de noite. Entendi. Então ele não vai ser capaz de ter todo esse poder. Mas claro que, vou tomar um suco verde de manhã junto com meus ovos mexidos, depois eu vou almoçar uma salada com arroz, feijão, carne. Aí, ok, a gente está colocando em um contexto. Um conjunto. Então é isso que o Gledson falou, não é um alimento ou uma receita milagrosa. O Lenaldo, ele mora nos Estados Unidos e ele diz que a dieta dele, durante o café da manhã e o almoço, é muito corrido, sem falar no bacon. E ele falou, você até bota um chuchu no meio dessa história aí, mas, e à noite é que eles conseguem, quando eles chegam em casa, eles conseguem trabalhar uma comida mais saudável. O hábito americano realmente ele é preocupante. O americano, ele realmente tem muita essa associação com a comida rápida, né, com o fast food, né, com a praticidade. Eles usam muito sódio, muita gordura, muito industrializado. Mas eu também não vejo com um olhar ruim o fato dele priorizar uma refeição, mesmo que seja da noite, sabe, Fernanda? Eu acho que a gente precisa ter uma alimentação que funcione para a nossa rotina. Então, se você consegue bater sua meta de salada no jantar e ao longo do dia você não consegue comer verduras, tudo bem, dá para equilibrar desde que à noite você priorize aquela refeição. Bom. Mas a gente pode fazer escolhas, talvez ele pode fazer um sanduíche mais saudável na hora do almoço,
sabe? Pode levar fruta na bolsa, castanha, uns chás, dá para fazer algumas escolhas saudáveis. Viu, Lenaldo? A partir de hoje, olha, convocada todas as segundas às 10h30 para ouvir as dicas da Roberta. Isso aí. Fale, Paty. Tem mais uma aqui, a Aline conosco, dizendo, olha, quando eu era criança, eu não sabia ler, né? Tinha muita seletividade alimentar. Minha mãe comprou um livro sobre as propriedades dos alimentos, vitaminas, sais minerais, e ela lia para a Aline, né? Para ela entender os benefícios de cada alimento e das relações para a pele, para o cabelo, e diz que ela aprendeu a amar frutas, legumes e verduras depois desse livro que a mãe lia para ela. Ai, que bacana, Legal. gente. Eu falo que o conhecimento liberta. O sabe? Franco, ele tem um pomar na varanda dele. Mandou até a foto para você ver. Ai, que lindo. E ele diz que é arrasou. das frutas que o alimentam. Isso é muito legal também, né? Quando a gente colhe, né, as coisas. Nossa, pensa só, você tá tirando aquele alimento ali da terra e comendo na mesma hora. Olha o valor nutricional disso. Isso Perfeito. aí. E o quanto eu acho que o quanto que deve ser legal você cultivar o seu próprio alimento, né? Lá em casa eu tenho aquela hortinha, né? Que a gente tem aqueles temperinhos, mas a experiência do Franco na foto, vou pedir até do Alberto para dividir conosco lá nos grupos, né? Eu acho que ele está colhendo ali tomate, limão. Depois você conta pra gente, viu, Franco? O que mais você está fazendo de escolhas? Roberto, você falou aí, olha, se ele comeu a salada à noite, o prato de salada do dia está valendo. O que não pode faltar, então, no nosso dia? Acho que principalmente as cores. Então, tentar sempre consumir no mínimo 3 frutas ao dia e uma bela porção de salada. Essa bela porção de salada seria realmente um pratão, se ele for comer à noite, né, um prato completo. Se ele for comer almoço e jantar, ele poderia usar 50% do prato de salada no almoço, 50% no jantar. Sendo que para ser considerada uma salada balanceada, tem que ter 4 cores. Então, não vale também falar, Roberto, eu comi salada, comi alface. Ou só alface e tomate. Então, vamos colocar ali uma cenourinha ralada, uma beterraba, né? Outras cores. Porque cada cor é responsável por um pigmento antioxidante que tem um poder de prevenir certas doenças. Então, um vai para sua pele, outro para o seu cabelo, para os olhos, o outro previne câncer, o outro tem ação anti-inflamatória. Só a salada tem isso ou os vegetais de uma outra forma também nos entregam isso? Todos eles. Quando eu digo salada crua, cozida, as raízes, sabe? Todas as hortaliças e as frutas. E aí seriam considerados também alimentos fontes de antioxidantes e de vitaminas. Tem mais gente aqui, o Josimar, que é lá da Alemanha, dizendo que por lá, por regra da União Europeia, sucos têm muito pouco açúcar e o sódio dos salgadinhos é muito controlado. Ele diz que o filho dele com 14 anos reclama porque o sabor do suco e dos salgadinhos é diferente daqui do Brasil, né? E aí ele tem uma dúvida para você, Roberta. A base da alimentação de lá da Alemanha é a batata. Alguma dica para eliminação saudável, para alimentação saudável com a batata? Que é vegetal, mas é carboidrato, né? É o carboidrato. Mas assim, a gente precisa de carboidrato no prato. Então ele pode usar a batata, mas ele precisa colocar mais cor. Principalmente aquela batata inglesa, né? A gente ainda tem aqui no Brasil a batata doce roxa, um aipim, elas são melhores? inhame. São melhores, isso. A batata inglesa, né, que é o que se usa muito lá, né? Aquela batata bem branquinha, ela tem poucos pigmentos, você vê que ela tem pouca cor. Né? Então, esses pigmentos antioxidantes são reduzidos, tem amido, tem carboidrato, mas não é um alimento ruim, ele pode estar no prato, mas ele precisa colocar talvez um brócolis, um tomate, uma cenoura, que ele também tem acesso lá, para complementar e tornar esse prato mais balanceado. Gente, a gente está internacional hoje. Não é? Vocês viram? Europa, Estados Unidos, Brasil, Sim, gente, a gente está demais. São ouvintes fiéis que trabalham e ouvindo a nossa programação. Olha que ótimo. Muito legal. Então, a batata ela não pode ser, não é só um vilão, tem que saber a dosagem disso. Isso aí. E aí pode fazer purê de batata assada, pode fazer um caldo com legumes e usar a batata também. Então, assim, não é um alimento ruim, mas não pode ser só batata. E nem uma quantidade muito grande de batata. Ela tem que ter o quê? Com uma carne? Uma carne, mais cor. Então, outros legumes estão mais umas 3 cores, né? E aí pode ter algum grão, se ele gostar. Uma quinoa. Aí você falou assim, essa batata é branca, né? Aí se fosse a batata doce, por exemplo, que ela é mais roxinha. Isso. E o que ela é tem? mais saudável. Então... Ela tem um índice glicêmico mais baixo. A batata inglesa, né, branquinha, ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, ela tende a subir mais a glicemia, a insulina,
Mas tudo depende, gente. É aquela história, a alimentação, a gente precisa também individualizar. Porque às vezes é um atleta, é uma pessoa que gasta muita energia, não está acima do peso, não tem uma glicose alta. Agora, se é o contrário, eu já restringiria um pouco a quantidade de batata. Então, sempre individualizar. Ele está falando que lá tem batata doce, mas não é nada doce quando comparado ao do Brasil. Acho que é porque o clima aqui é mais quente, né? E quanto a aos fruta fica mais sucos, doce, o legume fica mais doce. E quanto aos sucos, né, que ele falou, a gente tem que estar atento a esses sucos de caixinha, né? Porque muitas vezes tem de caixinha, tem no vidro, na garrafinha. Sempre olhar a composição, Fernanda, porque muitas vezes é um suco de uva, mas ele tem mais extrato de maçã do que uva. Verdade. Então, suco é 100% fruta? Ou tem um xarope de frutose ali no meio, tem açúcar. Os sucos americanos têm muito sódio na composição também, que é além do açúcar. Como conservante, não é isso? Como conservante. Então, assim, suco é pegar a fruta e bater com água. Mas se puder, bebe mais água e come mais fruta. Melhor. Eu tenho 2 perguntas para fazer com base nas respostas da Roberta e os nossos ouvintes também. A gente estava falando da dieta americana, né, do Lenaldo. Aí contamos a história da batata do Josimar na Alemanha. Roberta, e os italianos que comem massa todo dia? Ai, O que a gente delícia, faz né? com eles? Pois é, cheio de glúten, né? Só que o trigo deles é diferente do nosso. Ah. Tem uma qualidade melhor. E eles também consomem muito tomate, muito peixe, né? A alimentação, principalmente da área do Mediterrâneo, é muito saudável. É considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo. E você vê que, assim, eles fazem muita coisa a pé, eles se movimentam mais do que a gente. Eles tomam um vinhozinho lá pra acompanhar. Resveratrol. Resveratrol. Mas, gente, você vê que como que é a questão cultural, né? Não sei se vocês já viram aquele documentário ou livro que fala das zonas azuis. Eu já vi. Né, que são as populações centenárias. Se você for olhar essas regiões, cada uma tem um hábito diferente. Então, tá no Netflix, viu, gente? Tá Quem no quiser Netflix. Conhecer um pouco dessa história, onde no mundo as pessoas vivem mais de 100 anos, né? E vivem bem, né? E aí começaram a se pesquisar o que é que esse pessoal da Sardenha faz, o que é que o pessoal ali da Califórnia faz. E foi ver que realmente cada população tem um hábito, não se chegou a consenso nenhum exato, porque é o estilo de vida, é o contexto. Isso aí. Vai lá, Paty, tem muitas legais, hein, chegando aqui. Tem, a Elondina dizendo que na Alemanha também eles comem muito repolho. O Elton repolho é bom, né? Ótimo. Todas as crucíferas. O Elton pergunta, legume cozido perde a propriedade? Se for assado ou cozido no vapor, não perde nada. Se você fizer na água, aproveite a água para preparar o seu arroz ou feijão. Porque você vai perder um pouco dos nutrientes, mas você vai reaproveitar aquela água depois. O Wallace dizendo, olha, acabei de fazer uma salada de frutas tropical. Tá bonito, ele mandou a foto também. E o Marcelo, ele está perguntando sobre a substância mais importante para o organismo, que é o sol para absorver a D3. Isso aí, sem dúvidas. A gente vê que até, né, o pessoal que mora lá na Alemanha, que não tem tanto, né, um verão longo como o nosso, não tem tanto sol, são populações que têm níveis mais baixos de vitamina D, que é tão importante para a saúde óssea, para a saúde hormonal, então muitas vezes precisa suplementar. Aproveitando a salada do Wallace de frutas, né? Gente, tá linda essa salada, Tá linda, hein? né? Gente, ele botou, eu tô vendo aqui, tem manga, tem melancia, goiaba, banana, maçã, tá linda. O que a gente leva para salada de fruta? O que tem na geladeira? Olha, eu levo o que tiver maduro na geladeira para aproveitar. E eu acho que, assim, a fruta picadinha também, inclusive, acho que é uma dica legal. Acho que a gente come mais, né? Porque não precisa descascar, já tá ali prontinho. Então, a salada de frutas é uma ótima ideia. Só que eu acrescentaria ali fibra, aveia, uma granola, umas castanhas, ou uma linhaça e alguma proteína, talvez um iogurte natural para acompanhar essa salada de frutas. O Jesus dizendo que acabou de fazer um delicioso suco de pepino, melão e limão e sem adição de açúcar. Olha, arrasou, tá vendo? O mais docinho aí é o melão, né? Já dá uma adocicada. E assim, o nosso paladar vai acostumando com o sabor natural. Sabe, hoje eu já consigo tomar uma limonada sem adoçar. Jura?
O pessoal no restaurante fala, você vai tomar sem adoçar? Eu falo, eu gosto do azedo, do limão, já acostumei. Mas olha, eu vou te dizer, que assumi, eu já fui daquelas que pegava o vidro de adoçante e colocava... Colocava as 10 gotas 10, 20 gotas. Para poder adoçar o suquinho. Você vai realmente treinando as suas papilas gustativas, vai reduzindo aos pouquinhos e você vai acostumar com o gosto. Roberta, a gente está finalizando agora, mas eu já queria até deixar como sugestão para o próximo, como você falou da gente treinar, né, o nosso paladar. Quando a gente não dá o açúcar para as crianças até os 2 anos de idade, né? A gente está treinando eles para não consumir açúcar? Isso. Só que a gente se perde depois, né? É difícil, né, a Fernanda? pressão, né? Vou te dizer que assim, eu fiz isso com a primeira filha, a segunda foi mais difícil. Porque ver a outra comendo, e a maioria das mães relatam a mesma coisa, mas faz diferença no hábito alimentar. E quando a avó não dá escondido, não é? É uma luta. O refrigerante eu venci. Refrigerante lá em casa não entra? Não. Que eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que tocar no assunto, é refrigerante. Tem milhões de oportunidades se abrindo, gente, nas segundas-feiras, às 10h30 da manhã, com a Roberta Larica. A gente vai falar de como o alimento cura, né? É isso mesmo. Nós somos o que comemos, né, Fernanda? Então, vamos fazer boas escolhas. É isso. Adoramos a participação de vocês. Podem deixar, inclusive, perguntas, tá? Do que melhorar na sua dieta, no que melhorar na alimentação da sua família. O que a gente tem que descartar também daquela prateleira tradicional de supermercado. Isso e muito mais a gente vai tratar aqui todas as segundas-feiras. Seja bem-vinda, viu? Eu estou muito animada. Obrigada à CBN por esse novo quadro. Dizer para os ouvintes que eu conto com a participação deles. Eu estou aqui para acrescentar na vida de vocês, trazer dicas práticas, sem radicalismos, com equilíbrio, porque comer bem, gente, é bom demais. Vamos se despedindo deles, Patrícia. Pode falar. Olha, já tem inclusive a sugestão do José Luiz, dizendo para na próxima você falar sobre a polenta. Ele é de Venda Nova, pediu para você falar sobre a polenta. Falar bem. Polenta é uma delícia. Você desenvolver sobre a polenta. E o Josimar, lá da Alemanha, dizendo que eles precisam fazer suplemento de vitamina D porque eles passam 4 meses do ano sem sol, né? Isso aí. É isso aí. Tem muita gente falando que toma suco, que procura na fruta, né? O ouvinte mandou a foto da fruta, da árvore da fruta dele também, que, se eu não me engano, isso aqui é o quê? Um araçá? Parece um araçá, né? E olha só, Roberta, gente, no último sábado, mesmo após a nossa entrevista, chegaram perguntas para ela, né, sobre a endometriose. E eu prometi que aqui ninguém fica sem resposta. E uma delas, a Adalberto estava conversando com esses ouvintes, é da Selma, não é isso? Exatamente, Fernanda. Ela estava acompanhando aqui o nosso quadro e ela trouxe a seguinte pergunta, doutora Roberta. Ela falou o seguinte: gostaria de saber a diferença entre a endometriose e a adenomiose. Muito bom. Né? Na entrevista eu expliquei para vocês que o contexto das duas doenças é similar, né? Seria realmente o crescimento dessas células do endométrio, né? Que é a camada que reveste o nosso útero. Na adenomiose, essas células crescem para dentro do útero. Então, essa mulher tende a ter cólicas menstruais, um fluxo muito aumentado, pode ter perdas gestacionais, isso também dificulta uma futura gestação. Na endometriose, essas células endometriais, ou seja, da cavidade interna do útero, crescem para fora do útero, podendo grudar, né, aderir em algumas partes do corpo, no intestino, no reto, e trazer outras consequências para a saúde. Então, uma doença é dentro do útero, a outra doença se desenvolve fora do útero, mas são as mesmas células endometriais. Respondida então a nossa ouvinte? Respondida a nossa ouvinte, Selma. O ouvinte mandando que era araçá mesmo, aquela foto. Tem siriguela na casa dele, tem jabuticaba. A doutora Roberta sabe tudo, mais um ouvinte lá na nossa live do Instagram. Tem o Renan dizendo que quadro ótimo. Tem outro mandando mais foto de frutas. E a Diana. Olha, a Diana já deixando uma perguntinha para o próximo. Ela está finalizando um processo de 5 anos de quimioterapia para câncer de mama. E ela pergunta o que a gente pode fazer de detox. Olha, que maravilhoso, legal. Amei esse tema. Inclusive, a gente pode colocar já na nossa programação aí ao longo das semanas. Vamos falar sobre alimentação em câncer. É isso aí. E o seu colega Ricardo Barbosa, com ciúmes da live, disse: já estou chegando para fazer a minha, tá vendo? Muito bom, tô te esperando, Ricardo. Roberta, tudo de bom para você. E até Obrigada, segunda que vem. Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Até semana que vem.